Ministração da Palavra, com a pastora Rosângela Colares, ao vivo, direto da Igreja Pentecostal do Poder de Deus. Meu Deus, Romanos capítulo 10, eu não vou ler ele todo, mesmo porque não vai dar tempo eu falar dele todo. Talvez eu vá até o versículo 4, versículo 5, glória a Deus. Tem por título: Judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é o Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você pode repetir comigo? Serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Amém, queridos? Oh, amado Espírito Santo de Deus, fala conosco, nos orienta, nos traz, meu Deus, uma iluminação celestial sobre o poder desta palavra, sobre a nossa vida, Senhor. Porque precisamos sair daqui melhor do que o que entramos. Precisamos sair daqui mais forte do que o que entramos aqui, renovados e restaurados pelo poder da Tua palavra, porque nós cremos que a Tua palavra, ela é poderosa para nos restaurar, para nos reanimar, para nos reavivar, para nos colocar na direção certa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, podemos sentar. Vamos falar aqui sobre a desobediência do povo de Deus. Um povo que Deus escolheu para ser o seu povo, que são os judeus. E já foi dito nas aulas passadas que os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, eles formam um só propósito, um só bloco, né? O capítulo 9, ele olha para trás e trata da eleição eterna de Deus, segundo a sua de quem? De Deus. Sua com S maiúsculo, né? A sua soberania de acordo com o seu propósito. E quando eu falei sobre isso, eu até falei sobre a história de Jacó, de Esaú, né? Como foi o chamado e como é que Deus perseverou e teve paciência, né, com Jacó e não desistiu de Jacó. Glória a Deus. O capítulo 10, esse que acabamos de ler agora, ele olha para o presente e retrata a rebeldia de Israel, que não aceita a justiça que procede da fé, mas buscam a justiça que procede das suas próprias obras. Ou seja, eles estão justificando, acham que são filhos de Deus e pelas obras eles vão ser salvos. O capítulo 11 olha para o futuro, para um tempo de restauração de Israel com a nação.
E quando então os olhos espirituais serão abertos e aquela nação, alguns daquele povo vão ser alcançados pela graça. Vamos ler aqui o versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração, se você prestar atenção aí o nome coração e oração, só diminui aqui uma letra, né? Porque uma oração tem que estar com o coração voltado para a oração. Para nós orarmos por alguém que está precisando, a gente tem que estar bem de coração. Se nós não estivermos bem, provavelmente a oração não vai fluir. O coração tem que estar puro, iluminado. Glória a Deus. O bom desejo do meu coração em oração a Deus por Israel é a sua salvação. Ora, o apóstolo Paulo, dá para se perceber por todas as suas epístolas, as suas cartas, que era o maior teólogo da época. Era o apóstolo Paulo. Era um homem persuasivo, era um homem estudioso, um homem de cultura, um homem de saber, era um homem preparado, né? Era um homem que vinha de uma lei que cobrava e exigia muito, era um fariseu, era um estudioso, zeloso, muito zeloso pelas leis, né? Mas se você perceber a maneira que ele prega, a maneira que ele fala da palavra e não fala só dentro da teologia. Ele também é um homem de intercessão, é um homem de oração. Hoje em dia a gente observa que alguns teólogos que buscam muito conhecimento, alguns homens de conhecimento, eles não oram. Quanto mais eles entendem, quanto mais eles entram no conhecimento, quanto mais eles aprofundam no estudo da palavra de Deus, eles oram menos. Mas o apóstolo Paulo dá para perceber que além dele ser um grande teólogo, ele era um grande intercessor. E outra coisa que a gente percebe aqui também, é que ele se preocupava com o seu povo. O povo judeu tinha raiva dele, achando que ele estava traindo, né, a lei, os preceitos, os conceitos, as exigências que os fariseus tinham diante de tudo aquilo que eles viviam dentro daquele mundo deles de orgulho, de vaidade espiritual, religiosa, e eles achavam que o apóstolo Paulo estava traindo. E na realidade, se você observar, vamos lá em Filipenses capítulo 1, se você não quiser ir, apenas escute eu lendo, só não quero que você se perca aí da passagem bíblica, amém? Filipenses capítulo 1, versículo 23 e 24, o apóstolo Paulo diz assim: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ou seja, a morte, ele sofria tanto, que preferia morrer e estar com Cristo, porque essa convicção, essa certeza da salvação dele, ele tinha. E no versículo 24 ele diz assim: mas de ambos os lados, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então ele acreditava que aquele esforço, aquela dedicação que ele estava tendo para abrir, tirar as escamas dos olhos daquele povo, assim como as escamas dos olhos dele caíram, ele acreditava que poderia fazer mais por aquele povo, mesmo sofrendo, ele não queria partir ainda para o Senhor. E outra passagem também, que é bem intrigante, é lá em Romanos mesmo, capítulo 9, versículo 3, que ele diz assim: porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, ou seja, anátema, amaldiçoado, ou não ser salvo, porque tenho separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Ele está dizendo aqui que desejaria até, se fosse para a salvação dos judeus, poderia ir até para o inferno. Só que ele falou isso num momento de desespero, de oração, de desejo, mas porque lá em Romanos capítulo 8, ele diz que sabemos, né, que agora em nenhuma
condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele sabia que ele que estava no Espírito não tinha condenação, não tinha como retroagir. A salvação dele era garantida, mas que há uma tristeza no coração dele pela cegueira dos judeus, por não quererem ver a verdade. E essa verdade era a única maneira daquele povo ter um verdadeiro encontro com Deus. Mas a vaidade e o orgulho deles os cegavam, né? Então a oração do Paulo não era a favor, né, de cura, nem de prosperidade, como a gente vê nas igrejas, grandes igrejas de mídia, hoje em dia, né? Eu não sei como é que está depois dessa pandemia, que eu acho que essa pandemia aí veio para dar uma freada nessa vaidade religiosa, nessa informação mentirosa, de colocar no coração e na mente do povo que o crente tem que viver na bênção, que o crente tem que viver na prosperidade, que o crente tem que ser rico, né? Então eu acho que essa pandemia veio para dar um alerta às pessoas também, né? Mas aquelas igrejas de mídia pregavam isso, oravam pela prosperidade, pelo sucesso, faziam programas mostrando que a pessoa que estava ali naquela placa, naquela igreja que tinha aquela nomenclatura, eram empresários de sucesso. Vocês assistiram isso? Então o apóstolo Paulo não estava pedindo aqui prosperidade. O apóstolo Paulo estava orando pela salvação dos seus compatriotas. É isso que nós devemos fazer hoje. O que nós devemos mais nos preocupar, igreja, eu já disse isso algumas vezes. Se a gente tem certeza e convicção, se nós já tivemos a nossa própria experiência com Jesus Cristo no nosso chamado, e nós sentimos a presença de Deus, nós sentimos que a nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus melhorou, intensificou, e acreditamos nessa salvação e cremos nessa fé, o nosso maior desejo, a nossa maior obrigação é fazer com que os nossos filhos, nossos parentes, marido, esposa, as pessoas que nós amamos, que o nosso próximo também faça parte desta família, que não é uma família firmada só aqui, estabelecida só na terra, mas é uma família eterna, pois essa é a promessa de Deus. Se você tem convicção disso, e se você está trilhando um caminho para vivenciar essa convicção, o certo é ganharmos a nossa família para Jesus. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo era um excelente pregador, persuasivo, mas ele era um homem. Nós temos muitos grandes pregadores aí hoje, mas o apóstolo Paulo dava para se perceber que era um homem que pregava com o desejo de que seus irmãos o ouvissem. Ele pregava para uma igreja, para um povo que ele amava. Ele pregava, eu só me lembro do pastor Tiago, do choro, das lágrimas, das minhas também. Que pregamos chorando, desejando e almejando o nosso crescimento, a nossa comunhão, o nosso perdão, o nosso amor. O nosso maior desejo é que esta palavra ela venha fluir e fruir nos desejos que o Espírito tem em fazer ser realizado na igreja do Senhor Jesus, no corpo de Cristo. Diga aí, corpo de Cristo. Depois eu vou explicar, tem uma diferença, igreja e corpo. Eu vou nos chamar agora de corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é a noiva de Cristo. É algo mais garantido. Glória a Deus, faz parte do noivo. Oh, glória! Mesmo que seja o dedo mindinho, mas fazemos parte do corpo. Amém, queridos? Então, ele amava as pessoas que ele pregava a palavra. Tem pessoas que pregam a verdade de forma eloquente, mas não ama. Não tem lágrimas nos seus olhos, suas lágrimas estão enxutas, ou seja, não tem um fervor no seu coração como deve
ter o zelo de fazer com que aquela pessoa receba, esteja ligada no poder dessa palavra, porque essa palavra ela tem um poder de libertar, ela tem um poder de convencer, se você quiser, se você quer, eu quero, dê glória a Deus, receba esta palavra, leve com você esta comunhão com Deus, leve com você esta cura, esta restauração, esta iluminação, esta renovação, esta purificação, esta luz, este caminho, esta verdade, esta liberdade. Leve com você este azeite, leve com você este amor, ou leve com você um coração renovado, leve com você uma armadura restaurada, leve com você uma sandália que brilha, leve com você a unção de Deus sobre a tua vida, aonde quer que você colocar os seus pés, que você seja a diferença. Leve com você esta luz, leve com você o poder de Deus, leve com você a ação, a fortaleza para vencer as trevas, para combater a escuridão, e aonde quer que você pise, a luz vai prevalecer, porque Deus é Deus e Ele é fiel, Ele está neste lugar. Está forte, muito forte. Eu sei que o profeta controla, mas às vezes é difícil. Você percebe que esse homem não só ama pregar com eloquência, não. Ele ama as pessoas. Ele ama as vidas. E isso, igreja, faz toda a diferença. Nunca deixe que esse fervor, esse amor desapareça da sua vida. Porque só faz sentido a palavra de Deus e o que nós somos para o Senhor se nós tivermos esse amor e essa comunhão que nós precisamos ter com Ele. Esse desejo, era um desejo do coração do apóstolo Paulo, que aquele povo se salvasse. Olha, do meu coração, ele está dizendo. E a oração a Deus por Israel é para que haja salvação. Glória a Deus. No versículo 2 ele diz assim: porque lhes dou o testemunho de que tem zelo de Deus, mas esse zelo não tem entendimento. É assim que está na sua palavra? Porque lhes dou o testemunho. Ou seja, vocês têm tanto zelo pelas leis, vocês têm tanto zelo por aquilo que vocês representam dentro de uma religiosidade, dentro de uma sociedade exigente, dentro de uma lei que não funciona, pode até funcionar até a 9ª lei, mas quando chega na 10ª, o coração é a coisa pior que existe. O meu coração, o teu coração é muito enganoso. Glória a Deus. Porque na lei número 10 fala sobre a cobiça do nosso coração. Não tem como lutar contra isso. Chegou na 10ª, todos nós estamos ferrados. Nós não temos, você pode até vencer até a 9ª. Glória a Deus, mas na 10ª não tem como nós vencermos isso. Porque no coração habita todo o mal. Nós somos cheios de falhas. Somos cheios de erros que às vezes nem nós mesmos sabemos julgar de forma sábia, com o entendimento necessário. Temos facilidade de julgar o coração e o comportamento do nosso irmão. Como diz lá em 1 Coríntios 11, né? Mas para nós mesmos, a gente já julga já com a ponderância. Nós somos mais pacatos para nós mesmos. Nós somos mais complacentes conosco. E somos mais rígidos com as outras pessoas. Então, é por isso que na lei, na 10ª lei, a cobiça, né? O coração, ele nos engana, né? Infeliz da pessoa que confia, né? Porque o coração é enganoso.
Glória a Deus. Então Israel, o problema de Israel qual era? É porque Israel era um fervor religioso tremendo. Mas esse fervor religioso, essas cobranças, essa exigência, esse orgulho, essa vaidade religiosa, ela estava fora da verdade. A verdade não habitava ali. O problema de Israel era que tinha uma deficiência enorme doutrinária. A doutrina deles era uma doutrina que cobrava e exigia muito, mas nem eles mesmos conseguiam viver as próprias doutrinas que eles estabeleciam para aquele povo. O problema de Israel era a falta de discernimento espiritual, era a cegueira, eram as escamas. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: porque lhes dou testemunho, eu que convivi com vocês, eu que sentei na mesma mesa que vocês, né? Nas mesmas mesas redonda de reunião, de opiniões, de ideias, de escolhas, na mesma mesa que a gente pegava a lei e ia condenar aquele, matar aquele, açoitar aquele. Eu que convivi com vocês e fazia o que vocês me mandavam fazer, sou testemunho vivo de que eu tive o encontro com meu Jesus. Ele ressuscitou, ele foi morto, mas hoje ele é vivo, hoje ele é luz, e as escamas dos meus olhos caíram. Eu estou dizendo a você que eu dou testemunho, e de que um dia eu tive esse zelo que vocês tiveram, mas que o entendimento vocês não estão tendo. Vocês estão tendo entendimento da forma, o discernimento da maneira de vocês, e nós vivemos isso até os dias de hoje. Isso aqui é algo, é uma coisa que o apóstolo Paulo colocou aqui, mas é uma coisa solene. Ou seja, essas palavras que o apóstolo Paulo colocou aqui para os judeus, também serve para nós. É algo solene que a gente tem que ter como exemplo até os dias de hoje. Porque hoje em dia a gente vê muita gente vivendo uma religiosidade, muita gente vivendo uma doutrina rígida, mas que eles estão com um entendimento cego. Muita gente achando que é por mérito. A salvação é por mérito. Não, eu sou melhor do que você. Eu sou melhor do que o meu irmão ali da igrejinha pequenininha. Eu sou melhor do que o meu irmão da igreja maior. Eu sou melhor do que o irmão que senta do lado. Por quê? Porque eu prego a palavra? Porque eu uso uma saia longa? Porque eu uso um cabelo comprido? Se a gente for buscar os porquês, e se a gente for colocar diante de Deus, diante do trono, aquilo que, porque eu sou melhor, porque eu faço obra, porque eu realizo isso, porque eu faço aquilo, e a minha salvação está garantida, porque eu tenho esse mérito, eu sou melhor do que você, isso não existe. Porque em algum momento, eu não posso, algum momento eu não vou ser melhor do que você. Algum momento você ou eu podemos cair, porque a própria palavra de Deus diz: quem está em pé, cuide para que não caia. Dá para entender? Então não é em cima do que eu faço, não é em cima das minhas obras. Não. Eu tenho que entender aqui que é, no versículo 3, vamos ler o versículo 3 para a gente entender. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, está dizendo aqui que é a justiça do homem, é a justiça dos fariseus, é a justiça e procurando estabelecer a sua própria justiça. O problema dos judeus era esse. O pecado, a desobediência dos judeus era essa. Porque eles valorizavam mais a justiça deles. E por valorizar mais a justiça deles, na parte 3 do versos 3, na parte C do versos 3, diz assim: não se sujeitaram à justiça de Deus. Não deram abertura, não deram espaço para que a palavra penetrasse naquele coração de pedra, cheio de lei, cheio de rigidez, de endurecimento. Me lembrei de um ditado do pastor Humberto,
quando ele vê que tem algo que não muda, ou alguém, ele diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate. Aí como é que o resto, igreja? Fura não. Água mole em pedra dura, tanto bate até que espirra longe. Não muda. Entendeu? A dona Raimundinha que dizia isso, a minha sogra. É o caso dos judeus. Coração de pedra. A água do Espírito querendo fluir. A água do Espírito querendo jorrar. O véu que rasgou querendo agir na vida deles. As águas purificadoras querendo passar pelo menos pelos pés, querendo alcançar pelo menos os artérios, porque se chegasse nesse propósito de alcançar pelo menos os artérios, já estava pisando nas águas. Aí poderia ser que chegasse no processo de nadar, descansar nas águas do Espírito, se aprofundar com aquilo que Deus quer nos entregar. Nós precisamos dar abertura a esse Espírito de Deus. Não é a religiosidade, não é a placa, não é você. Você não é melhor do que eu não sou melhor do que você. O judeu não é melhor do que o gentil não é melhor do que o judeu. O apóstolo Paulo, o grande teólogo, inspirado pelo Espírito de Deus, está dizendo aqui: não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça. Veja aí se você acha Isaías 64, não sei se é versículo 10. Isaías 64, versículo 6. Todos nós somos imundos. Agora, é até um pouco difícil isso aqui que eu vou falar, mas eu vou ter que falar. Porque o que era que Isaías queria chamar de trapo de imundície? O que é que ele queria dizer isso? Trapo de imundície, ele estava se referindo, na realidade, diretamente, sim, a nossa justiça, isso. Mas ele estava se referindo a como se fosse um absorvente sujo. Um sangue pisado, seco, que precisava ficar exposto numa sala de casa, que ninguém vai fazer isso, logicamente. Ele diz que a nossa justiça pode ser comparada a um trapo de imundícia, não é nada, porque nós somos sujos, nós somos impuros. Não tem jeito, nós somos impuros. Mas a justiça de Deus, que foi justificado por aquele que morreu na cruz por nós, que é o próprio Senhor Jesus, esse sim é a justiça perfeita. Ele quer dizer que a nossa justiça é imperfeita, que jamais a gente vai convencer algo através da nossa justiça. Nós somos impuros, nós somos sujos, nós somos contaminados, mas aquele que deu a vida por nós, esse é puro, esse é o que nos justifica, esse é o que pagou o preço por nós. Então é a justiça dele que opera em nós. Glória a Deus. Ele quase gritava: por favor, preste atenção, olhem para mim, vocês me conhecem, eu sou um testemunho. Olha a experiência que eu tive, eu não estou mentindo para vocês, irmãos. É tão difícil para mim ter que lidar com essa situação, ser humilhado, ser apedrejado na porta da cidade de Listra, porque vocês não me aceitam, me acham traidor, e eu estou aqui gritando para que vocês entendam que a justiça, que a lei não opera mais. A lei, ela não pode ter força. O único objetivo da lei é
pegar, nos segurar pela mão e nos levar para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que opera maravilhas, que nos salva, que nos limpa, que nos lava, que nos remiu, que nos chamou, que nos escolheu. E é por isso que você e eu estamos aqui hoje. Coloca por terra essa cegueira. Porque nós fomos justificados. A justiça nos alcançou pelo meio da fé que nós temos. Só a fé faz com que essa justiça opere essa maravilha em nós. Sermos lavados pelo sangue de Cristo. Temos um caminho a trilhar? Temos. Caminho imperfeito? Imperfeito, sim. Falhamos sim, mas Ele não desiste de nós. Porque Ele sabe antes de você quem você é, antes de mim quem eu sou. Não adianta, Neidinha, ninguém te apontar, te acusar, nem você, Jerusa. Porque o Senhor já sabe quem você é e o que vai ser lá na frente, mais do que qualquer pessoa, mais do que eu, mais do que a irmã que está do seu lado, a irmã Ana, mais do que a Bibi. Só Ele pode nos justificar. Dá para entender isso? Não adianta eu criticar o meu irmão de cá, meu irmão de cá, porque Deus sabe que é a salvação para você, porque já foi justificado. Ele já foi à cruz por você. Não aceite isso, porque isso é coisa do inimigo, é coisa do demônio, para desarticular e trazer prejuízo à sua vida pessoal, trazer prejuízo à obra de Deus aqui na terra. Vigie e ore. Glória a Deus, para que você seja instrumento de luz e de salvação para a sua família, para a sua empresa, para o seu trabalho, para o seu vizinho. Glória a Deus. Jamais podemos comparar a nossa justiça com a justiça de Deus. Se a nossa justiça pesasse em alguma coisa como os judeus acham, que são melhores do que os gentios, ai de mim, Senhor. Ai de mim se a minha justiça pesasse em alguma coisa. Não é assim? Mas é a justiça do Senhor. Foi Ele que deu a vida por nós, Ele já pagou um preço, Ele não desistiu. Só me lembrei daquela passagem, tem lá em Romanos capítulo 7, né? Que a lei lutando contra a graça, e que Jesus faz uma comparação do casamento, né? Com a esposa e o esposo, né? Não é isso? Que o esposo era tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que nem morrer não morria. A esposa doida para se ver livre do esposo, né? Porque ele era perfeito demais, e a noiva, ela era muito omissa, ela é muito inexperiente, né? Mas nem morrer não morria. É isso que o capítulo 7 de Romanos quer dizer. Ele não está falando aqui de casamento, não. Está falando de uma alegoria. Glória a Deus. Não sabeis vós, irmão, pois que falo aos que sabem da lei. Olha aí, mais uma vez ele insistindo aqui. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, ela está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Ou seja, esse marido que vocês estão casados, esta lei, né? Precisa morrer.
Mas como ela não pode morrer, morre aquele que justifica para nascer de novo e com ele nós nascermos juntos. Ou seja, nós temos um novo esposo. Nós estamos noivos de um noivo perfeito, que vamos casar e ceiar junto na mansão celestial. A lei já não cabe mais na nossa vida, mas sim a graça, a justificação, o poder de Deus, a salvação, o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e aquele que está aqui conosco hoje. Glória a Deus. Quem está noivo com Cristo aí? Quem é a noiva de Cristo? Eu sou. Oh glória, oh glória, aleluia. Louvado, recebe a igreja essa unção. Estou sentindo uma cascata. Eu não sei o que é que o Senhor está fazendo aí hoje. Talvez é porque eu estou voltando novamente para o normal. Nesses 3 últimos dias, aí eu estou tendo força de novo de buscar a palavra. E eu estou de novo entrando naquilo, um propósito que Deus está querendo me colocar. Nessa comunhão, nessa unção, nessa intercessão e nesse mover de Deus. Glória a Deus, que Deus nos conserve desta forma. Porque eu também sinto que vocês estão recebendo. E isso é muito gratificante, é muito bom. Que Deus abençoe a todos nós e que possamos nos conservar nessa comunhão e nesse amor de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Gálatas 3, 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio. O aio é aquilo que nos leva para a graça, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Maravilhosa palavra. O aio é exatamente aquilo que segura na nossa mão e nos leva para a graça. O propósito da lei é esse. Oh, glória! Aleluia!